Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Seida avisa Bersan que está ansiosa e irá até a casa de Henry conversar com ele, mas Bersan não liga. Bahar chega ao local e passa pela entrada. Ela dá o nome que Sem pediu e pode passar. Bahar está muito nervoso, ela desce e bebe um pouco de água. De repente, ao longe, ela vê outra mulher com a mesma bolsa e caminha em sua direção, mas é parada por um homem que a cumprimenta e se apresenta como diretor da fundação. Ele pergunta por que ele não veio com o homem da lista e Bahar diz a mesma coisa que Sem lhe ordenou. O homem pede que ele vá com ele para apresentá-lo à sua esposa e amigos. Ela está nervosa, sabe que precisa se socializar e segue isso. Bahar cumprimenta a esposa do diretor e tenta conversar com o grupo, mas vê a mulher com a bolsa se mexendo e diz que ela deve ir ao banheiro Bahar. Por outro lado, Seida chega na casa de Henry e toca a campainha, mas ele não está e ela deve esperá-lo. Bahar se tranca em um dos boxes do banheiro e tenta respirar fundo para se acalmar. A mulher da bolsa vai ao banheiro lavar as mãos e sai novamente, no momento em que Bahar também sai do cubículo e não a vê. Ela lava as mãos e sai. Na casa de Enver, ele está sentado à mesa perto da janela e olha através dela esperando por Bahar. Muito preocupado, Sirin lhe diz que se ele está esperando por sua irmã, seria melhor não se preocupar se fosse ele, já que Bahar saiu muito arrumado e com certeza chegará atrasado. Afinal, ela é adulta e pode fazer o que quiser e ele não é seu pai. Ela diz que é o pai dela, embora isso nunca o tenha feito feliz. Ela promete que muito em breve ele ficará orgulhoso da filha e vai para o quarto dela. Fazile entra em seu quarto e está pronta para dormir. Porém, ela vê o envelope em sua mesa e decide abri-lo. Essa é a foto que o Sirin tirou do conjunto de joias. No verso tem uma mensagem que diz: "Cuidado com as pessoas que entram na sua casa." Dentro do envelope também está o cartão da joia. Fazile, surpresa, corre até seu armário, abre a gaveta rapidamente e percebe que não há nada. Ao mesmo tempo Seida espera Henry chegar na frente de sua casa. Quando ele chega ela desce do carro e pergunta o que ele está fazendo ali. Seida, emocionada, conta o que aconteceu com Arda. Ele é uma criança muito inteligente e ela fez com que ele recebesse educação especial. Henry pede para ele não ter pressa, Arda nem é filho dele. Seida fica chateada e avisa que Arda sempre será seu filho e que ela cuidará dele até o fim. Henry se aproxima e eles deixam claro que vão tirar Arda dele, mas depois vão recuperar seu filho biológico. Seida continua recusando, mas Henry tira uma fotografia de seu carro e a coloca nas mãos de Seida. Ele avisa que mesmo que ela não queira o filho dela vai morar com ele. Henry vai embora e Seida não consegue olhar a fotografia. No evento beneficente Bahar olha ao longe para a mulher com a bolsa, que está de costas. Ela decide se aproximar lentamente e quando esta mulher vira o rosto vemos que é Kisme. Eles parecem muito surpresos, mas tentam não demonstrar e cada um pega lentamente sua bolsa enquanto caminham em direção um ao outro. De repente, uma mulher que faz parte dos convidados reconhece Bahar e a chama pelo nome verdadeiro. É Susan, mãe de um dos companheiros de seus filhos, que foi a Tarlabazi discutir o assunto do percurso. O diretor da fundação os ouve e diz a Susan que ela deve estar confusa. Ela é a Issikanoglu, uma de suas maiores doadoras. Susan responde que isso não é verdade, ela ainda tem a mesma voz do Bahar que ela conhece. Bahar diz que é um mal-entendido e deixa cair a bolsa no chão perto de Kisme, que com muita atenção a pega e faz a troca sem que eles percebam. Susan avisa ao diretor que essa mulher o está traindo, ele conversou com ela recentemente e sabe que ela mora em Tarlabazi. Para tirar qualquer dúvida, deveriam pedir sua identificação. Se você fizer isso e ela estiver errada, ela terá prazer em se desculpar. Bahar olha para Kisme muito nervoso. O advogado pensa por um momento e faz um dos garçons tropeçar e cair com a bandeja que carrega nas mãos. Todos se viram para ver o incidente e Bahar sai correndo do local. Ela entra na caminhonete e vai embora. Mais tarde, Bahar chega a Tarlabazi e desce da van. Enver e Sirin olham para ela pela janela e Sirin diz que aquele é o carro de Sem. Enver diz que Fazile pode ter o mesmo carro, mas sua filha pede que ela não seja tão inocente, ela deveria pelo menos descer e perguntar por que ela chegou tão tarde. Enver, chateado, avisa que Bahar é adulto e que não vai questionar tudo o que faz, só queria esperar até voltar e agora vai dormir. Sirin não fala nada.
Bahar entra no apartamento de Seida, que pergunta como foi. Bahar respira fundo e enquanto descansa conta tudo o que aconteceu, inclusive quem era a outra mulher com quem ele teve que fazer a troca. Seida não consegue acreditar. No dia seguinte, Bahar sai com os filhos para guardar o trajeto da escola. Em ver caminho em direção a eles, cumprimenta-os e pergunta a Bahar como foi com Fazile. Ela responde que está bem. Nizam pergunta se ela não estava no aniversário de um amigo e Bahar responde que a comemoração foi na casa de Fazile. Sirin também vai embora e os três se despedem das crianças do trajeto. Sirin conta à irmã que ontem a viu com um novo namorado, embora tenha ficado surpresa por ser sem. Enver pede que ela não fale mais, mas Arif sai e Sirin diz que estava parabenizando a irmã pelo novo relacionamento. Ele ainda descobriu que o idoso Sadetin, que mora com eles, é o futuro sogro de Bahar. Arif se sente incomodado e se despede de todos para ir trabalhar. Bahar pede à irmã que fique fora de seus negócios e sobe as escadas. Enver diz à filha que é verdade que ela nunca mudará. Sirin persegue Bahar e a surpreende com muitas palavras e perguntas. Bahar pede a Seida que abra a porta e eles a fecham novamente na frente de Sirin. Bahar senta-se com Seida e diz a ela que tentou ser tolerante com sua irmã, queria confiar nela novamente, mas agora sente vontade de bater nela novamente porque simplesmente não a suporta. Seida diz a ele que se ele precisar bater nela, então ele deveria fazê-lo. É como se alguém fosse atacado por uma cobra, você tem que se defender. Bahar diz que talvez ela tenha razão, aquela mulher tentou traí-la na frente do pai de Arif e conseguiu inventar que Sen é seu namorado. Em cima de uma mesa na frente deles está a foto que Henry deu para Seida. Bahar pega, mas Seida a impede e diz que ela não conseguiu ver, ele é seu filho biológico. Bahar pede que ela deixe vê-la. Seida aceita e alguns segundos depois Bahar vira a foto e mostra para ela. É sobre Tio Mis, o pobre rapaz. Arif chega ao refeitório e vê que Henry está dormindo em uma mesa. Ele os cumprimenta e pergunta o que aconteceu. Henry responde que não conseguiu dormir, o filho que deveria ser dela chegará hoje. Arif pergunta de qual família a criança é e Henry pede que ele adivinhe qual das duas famílias desistiria facilmente do filho. Arif responde que uma família cujo pai tem ficha. Henry lhe diz que não pode acreditar que aquele homem não teve remorso em lhe dar o filho, ele só se importava com quanto dinheiro iria receber. Arif pergunta se Seida irá trocá-lo por Arda e Henry ela diz que não. Ela convenceu o homem a deixá-la ficar com Arda também por $10.000. Arif, muito feliz, diz a ela que não tem palavras para agradecer por algo assim e pergunta se Seida já sabe. Henry diz que já tentou ligar para ela, mas ela não atende porque ainda está chateada. De qualquer forma, é melhor garantir primeiro o dinheiro no banco e só avisar quando tudo estiver resolvido para evitar falsas ilusões. Arif diz que está certo. Seida chega na casa de Fazile, que encontra na entrada. Seida pergunta tão cedo para onde ele vai e Fazile responde muito sério que tem muitas coisas para fazer. Ela está com o envelope na mão e sai. Seida entra na sala e pergunta a Raif se ele discutiu com a mãe porque ela parecia um pouco chateada. Ele responde que não, talvez ele só quisesse ir embora para dar-lhes algum espaço a sós. Seida diz que tem muito trabalho para lidar com seu senso de humor e pergunta o que ele quer para o café da manhã. Raif diz que achou que eles poderiam sair para comer alguma coisa hoje. Seida responde que não quer irritar Fazile mais. Ela pega a cadeira de Raif e o leva para seu quarto para trocar de roupa. Raif fica muito feliz quando está com Seida. Fazile chega ao bazar e encontra a joalheria graças ao cartão que veio no envelope. Ela entra e se apresenta como Fazile. O joalheiro a reconhece e pergunta como posso ajudar. Fazile tira foto e avisa que tem algo que foi tirado dela. Ela tem certeza que há câmeras de segurança naquela loja e quer verificá-las. O joalheiro olha para ela surpreso. Por outro lado, vemos que Bahar chega ao escritório de Kisme e pergunta às secretárias se o advogado Kisme já chegou. A secretária diz que não, mas ele pode esperar por ela no sofá. Ao mesmo tempo, Kisme chega à galeria de carros e sobe as escadas onde encontra Sen. Ela pega a bolsa que trocou com Bahar e pergunta a Sen como ele conseguiu induzi-la a comparecer ao evento à noite e pior ainda chegar lá com a ex-namorada de seu irmão. Sen diz a ela que Bahar estava lá porque ele faz parte do trabalho dela grupo junto com sua amiga Seida. Kisme com raiva pergunta como ele pensou em envolvê-los nisso, depois que ele disse a ela para usar apenas Bersan e mais ninguém. O que ele está fazendo é muito perigoso.
Sem com raiva diz a ela que o que é realmente perigoso é a vida normal que ela leva. Ele está cansado de ver como ela e Henry vão direto para o casamento, talvez tenha esquecido que a existência dele e a dela estão ligadas. São a mesma pessoa, assim como as suas decisões, o que implica que não haverá casamento. Kisme diz a ela que ela não é sua marionete nem tem qualquer controle sobre sua vida. Ela desce as escadas, tira algumas chaves da bolsa e arranha com elas vários carros da galeria. Ela olha para Sen e vai embora, ele fica muito chateado. Um tempo depois, Kisme chega em seu escritório e ao ver Bahar diz a ela que espera vê-la em breve. Eles entram no escritório e Kisme diz a ele que o encontro de ontem à noite foi muito interessante. Ela pergunta por que ele estava lá. Bahar responde que na verdade queria perguntar exatamente a mesma coisa. Ela confessa que eles estão em apuros e são apenas peões no jogo de um homem. Junto com Seida pensaram que era apenas um negócio de alimentos, mas estavam sendo usados como mensageiros. Kisme se senta na frente dela, pede que ela confie nela e conte o que realmente está acontecendo. Bahar diz a ela que desde ontem à noite ela está muito confusa. Se ela estava naquele lugar, significa que ela conhece o Sr. Sen. Kisme diz a ela que ela não conhece ninguém com esse nome. O que aconteceu foi que há poucos dias ele recebeu um telefonema informando que receberia informações sobre um caso em que estava trabalhando. Eles concordaram em pagar por essa informação e colocaram o dinheiro em uma das sacolas, a outra estava vazia, o que significa que foram enganados porque não receberam nenhuma prova. Kisme pergunta a Bahar se ele sabe quem é aquele homem que os faz fazer essas coisas. Bahar diz que só sabe que seu nome é Sen. Ela tem uma galeria de carros e seu pai Sadetin mora em um asilo. Kisme finge estar surpreso e diz que essa informação é suficiente. Ela pede a Bahar que não tenha medo, pois ela vai não permitir que nada de ruim aconteça com ela. Ele lhe dá um caderno e uma caneta para anotar tudo o que sabe. Kisme diz que será melhor não dizer nada a Arif e não atender mais nenhuma ligação de Sen. Se assim for, ele deve contatá-la primeiro. Bahar conta que aquele homem ameaçou seus filhos. Kisme suspira e pede para ele não ter medo, pois a partir de agora aquele homem terá muitas outras coisas com que se preocupar. Bahar agradece. Seida e Raif foram tomar café da manhã em um restaurante à beira-mar. Raif pergunta por que ela parecia um pouco tensa desde manhã. Seida conta que Henry encontrou seu filho biológico. Ela mostra a foto da criança para Raif e diz que não acha que ele se pareça com ela ou com Henry. Ela não confia mais nas evidências. Raif diz a ele que os testes sempre dirão a verdade. A genética é estranha, mas ele nunca mentirá para ele. Raif pergunta o que a família do menino disse e Seida responde que eles não tinham um bom relacionamento com Henry. Se ela soubesse que Arda teria uma vida boa com sua família verdadeira, então ela ficaria bem. Mas o pobre menino Satyumis não tem mãe e seu pai é um imprestável. Raif pede que ele não se sinta mal, porque para ele ela é a melhor mãe que existe. Não importa os problemas que seu filho tenha, ela está lá para ele e o ama por quem ele é. Seida sorri e acaricia o rosto de Raif, que pega a sua mão e a beija. Seida sorri. Enquanto isso, vemos o pequeno Satyumis e seu pai chegarem ao refeitório de Henry. Sirin, vendo sua aparência, pede que saiam, mas Satyumis grita com ele que não pode tirá-lo dos negócios de seu pai. O homem diz a Sirin que esta criança é o verdadeiro filho de Henry. Sirin, surpreso, pede desculpas, pede que se sentem e lhes oferece algo para comer. Eles se entreolham e sorriem. Raif e Seida voltaram para casa. Enquanto Seida limpa, Raif chega ao lado dela e confessa que gosta de como ela sempre o trata como alguém normal. Quando está com ela não se sente amarrado naquela cadeira. Seida diz a ele que só o trata como ele merece. Ela recebe uma ligação de Arif que se encontra com Henry. Ele diz a ela com entusiasmo que tem a melhor notícia de todas. Arif informa que Henry ofereceu dinheiro ao verdadeiro pai de Arda e agora ela poderá ficar com a criança. Seida não acredita. Começa a chorar de emoção e pede para ele deixá-la falar com Henry. Ela diz que será eternamente grata a ele por ter feito isso por eles. Henry sorrindo diz que está tudo bem e eles desligam a ligação. Seida abraça Raif com força. Na alfaiataria de Inver, Bahar vem buscar Arda, mas seu pai pede que ele se sente para conversar um pouco. Ele pergunta se ela ainda está chateada com o que Sirin disse pela manhã e diz que também se sentiu um pouco mal por Arif, já que percebeu o quão desconfortável ele estava, mas espera que ela não tenha acreditado em Sirin. Bahar apenas olha para ele sem dizer nada. Inver pergunta de quem foi o aniversário e quem não entendeu muito bem. Bahar diz que era aniversário de um amigo do filho da senhora Fazile.
Ela foi convidada, mas como garçonete por isso estava bem vestida para poder atender os convidados. Enver pergunta quem dirigiu o carro que a deixou em casa e Bahar responde que foi Fazile quem a trouxe para casa. Ela pede a Arda que se levante e eles saem da alfaiataria. Enver duvida das palavras de Bahar. Sirin pega os pratos da mesa de Satyumis que lhe pergunta onde está sua mãe. Sirin responde que ela está trabalhando e pergunta ao pai se então levará Arda. O menino responde que Arda vai ficar porque pagaram $10.000 ao pai. Sirin, espantado, diz-lhes que Seida ama tanto seu filho Arda que se lhe tivessem pedido $100.000 ela não teria recusado. O homem fica pensando. Fazile chega em casa e pergunta ao filho como foi. Raif conta alegremente que saiu para tomar café com Seida. Ela está limpando a sala de jantar agora. Fazile diz que está bem e vai para seu quarto. Lá ela tira uma maleta e quando abrimos vemos seu conjunto de joias. Fazile vai até a sala de jantar onde está Seida. Ela deixa Seida, muito animada, contar-lhe as boas notícias sobre Arda e depois pede que ela se sente, pois eles precisam conversar sobre algo. A nervosa Seida obedece e Fazile avisa que começará com a boa notícia. A partir de amanhã poderá levar Arda à fundação, onde um grupo de especialistas responderá a todas as suas dúvidas e fará o diagnóstico do estado da criança. Quanto às finanças, você não deve se preocupar, pois ela cuidará de todas as despesas. Seida agradece com entusiasmo e pergunta se ele deve ir com o filho depois do trabalho amanhã. Fazile responde que não, ele pode simplesmente ir direto para a fundação porque não voltará a trabalhar com eles amanhã ou nunca. Ela lhe dá um envelope com seu acordo. Atônita, Seida pergunta se ele a está demitindo e Fazile responde que sim, não quer vê-la novamente nem ousar pisar em sua casa. Seida pergunta se Raif sabe o que está fazendo. Fazile diz que não. Esta noite ela vai falar com ele e dizer que foi ela quem decidiu renunciar hoje. Se Raif ligar para ela, ela deveria dizer o mesmo. Seida se levanta e diz que não quer mentir para Raif e vai contar a ele que sua mãe a está demitindo agora. Fazile avisa que se fizer isso poderá esquecer a educação de Arda. Seida não sabe o que fazer. Henry chega com Arif em seu refeitório e o homem pede que ele corra até o pai e o abrace. O menino abraça Arif por engano e depois Henry. A primeira coisa que Satyumis lhe pergunta é se todo esse negócio será dele. Henry não responde e apresenta seu filho Arif. O homem pergunta a Henry se ele fez a sua parte e Henry pede que ele entre com ele para conversar. Satyumis manda Arif abrir a caixa registradora para contar o dinheiro ali. Arif diz não e manda Sirin levá-lo embora. Sirin leva o menino que, enquanto caminha, pega um biscoito do prato de um cliente. Sirin sorri e diz que é uma criança bastante peculiar. Ela lhe ensina algumas técnicas para gerenciar seu futuro negócio. Na cozinha, o homem conta o dinheiro que Henry lhe pagou pelo Satyumis e diz-lhe que amanhã lhe dará o que foi combinado para Arda. O homem diz que pensou melhor e decidiu que não quer mais o dinheiro, prefere ficar com o filho. Com raiva, Henry pergunta do que ele está falando. O homem diz que estava pedindo muito pouco. Se ele quiser, terá que lhe dar 100 mil. Depois de alguns minutos, eles saem da cozinha e Henry pede para ele se despedir da criança, mas o homem apenas avisa que essa criança está mal e vai embora. Henry se senta com o filho e conta que comprou para ele alguns lindos presentes que estão em algumas sacolas. Na caixa, Sirin diz que aquela criança é um problema e eles não sabem o que os espera. Seida vai até a sala e avisa Fazile e Raif que está indo embora. Raif avisa que a esperará amanhã cedo para o café da manhã, mas Seida triste pede que ela não o faça, pois terá que levar o filho à fundação. Raif sorrindo diz que está tudo bem e que eles podem sair mais tarde. Ela olha para Fazile e se despede. Então ele caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Henry se aproxima de Arif e diz que o homem não vai honrar o acordo e está pedindo $100 mil para Arda. Se ele não der, ele vai levar a criança. Decepcionado, Arif diz que Seida vai enlouquecer. Henry diz a ele que o que ele está pedindo é irracional, ele só lhe dará os $10 mil e terá que dar a Arda, já que é todo o dinheiro que ele tem. Arif fica pensando. Ao mesmo tempo, na casa de Bahar, Seida conta à amiga como foi demitida por Fazile e Bahar pergunta quais foram os motivos. Seida diz acreditar que o motivo é que ela não quer que ela fique perto de seu filho Raif. Bahar percebe que as crianças estão espiando pelo buraco da porta, vai até elas e cobre o buraco com uma bola de papel. Ele então se senta novamente com Seida e pede que ela veja o lado positivo.
ela poderá ficar com Arda e terá mais tempo ao seu lado. Tudo tem solução e você sempre pode conseguir um novo emprego. Além disso, em breve eles se livrarão de Sen com a ajuda de Kismet. Seida diz que tem razão em tudo, mas ainda há algo que a incomoda e é que Raif vai pensar muito mal dela quando descobrir que ela pediu demissão, vai pensar que ela saiu logo após receber o dinheiro. Bahar pergunta se isso a incomoda mais. Raif acha que ela foi demitida. Seida sorrindo diz que aquele homem parecia muito feliz quando eles estavam juntos, até saíram para tomar café ontem. Ela esclarece a Bahar que não há nada entre os dois e que são apenas bons amigos. Bahar pergunta por que ela tem vergonha de dizer que uma mulher como ela gosta de um homem como Raif. Seida confessa que se sente atraída por ele, e seus olhos são lindos e sem falar no jeito que ele olha para ela. Seida enxuga o sorriso e diz que isso é impossível e que ela não pode amar mais ninguém. Bahar recebe uma ligação de Musa, pai de Bora. Depois de conversar, ela avisa a Seida que Bora quer brincar com os filhos esta noite. Ela vai até a sala e conta a novidade para as crianças. Eles estão muito felizes. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.